Vamos lá, vamos iniciar a entrevista coletiva do preparador físico Fred Possebon. Fred, boa tarde. Diego Pérez, 102 FM. Fred, é claro que para os jogadores esse período de férias deve ter sido muito bom, né, para descansar, aproveitar, até pelo que a gente sabe, o final do ano que é muito corrido, né, e pouco tempo de férias e de preparação. Mas na questão física, essa paralisação, como que a comissão técnica e principalmente você avalia essa parada para os jogadores? Foi uma parada atípica, né? Primeira vez que acontece de pararmos no meio da temporada e somente por 15 dias. Então, para mim, benéfica. A gente já tinha feito uma carga grande de jogos, agora recuperamos. Isso para os atletas que vinham jogando, para os atletas que vinham recuperando no departamento médico. A gente está com o departamento quase zerado, então é um respiro que foi essencial para todos nós. E agora temos tempo de prepará-los para uma sequência grande que nós vamos ter pela frente. Então, nós do clube, da performance, vimos com bons olhos e muito benéfica. Fred, Danilo do GE, queria que você falasse quais foram as orientações da parte de preparação física para esses 15 dias, vocês passaram para os jogadores, né? Eles puderam sair de férias, a gente viu que muitos viajaram, a gente viu também eles postando, fazendo algum exercício, se teve alguma recomendação para não voltarem, né, perderem tanto nesse período aí de parada. Perfeito. Como foi uma parada menor, somente de 15 dias, a perca não é tão grande, né, como a de 30 dias numa férias normal. O que nós sugerimos para eles foi que na primeira semana descansassem, se pudessem enquadrar as viagens, a recuperação física e mental nessa primeira semana. Já na segunda semana, eles tiveram recomendações, sugestões de treino. O futebol hoje, o atleta se faz necessário se cuidar nas férias e no retorno, com as avaliações já feitas, a gente percebe que o nível é muito parecido do que saíram e muito mais recuperado, muito mais oxigenado físico e mentalmente. Então, o nível profissional que exige, que o mundo da alta performance do futebol pede hoje e que a gente recomenda, eles, na pura consciência, foram para as férias, conseguiram aproveitar e treinar. Como você bem falou, que viu muitos atletas treinando e teve sim uma recomendação, uma cartilha, sugestão da comissão técnica. Você rapidamente falou sobre o retorno e as avaliações, né? Se puder aprofundar mais quanto à questão de como é feita essa reapresentação, até na questão física, se vocês procuram trabalhar com a carga um pouco mais baixa ou não, a intensidade desde o primeiro dia? Cara, primeiro tem as avaliações do departamento médico, junto com a performance, onde a gente avalia o nível de força que eles saíram, que na verdade a gente hoje treina avaliando com o que nós temos de aparelho aqui. Então, semanalmente a gente treina. Claro que tem alguns jogadores mais específicos e no retorno todos fizeram. E a gente conseguiu ver que o nível foi mantido devido ao pouco tempo da pausa e o profissionalismo, aquilo que foi sugerido foi realizado. E na parte mais de campo, na parte específica, o próprio GPS já mostrou nos treinos que nós fizemos que os números, em relação ao que a gente já tinha feito, que a gente vinha apresentando, está igual ou melhor. Igual porque, como disse, a pausa foi pequena e eles se cuidaram, e melhor porque eles estão recuperados, não há uma sobrecarga. Então, assim, voltamos com uma maior intensidade do que foi as férias de dezembro, né? Mas respeitando os limites, tendo já o parâmetro individual. Mas a gente precisa colocar carga, principalmente nessa primeira semana de reapresentação, porque nesse mês de julho nós ainda temos 6 jogos. E quando a gente fizer o primeiro jogo do mês de julho, que é contra o Corinthians, até o último, a gente vai ter muito pouco tempo para treinar. Provavelmente a gente só vai jogar e recuperar os atletas. Então a gente já voltou um pouco mais acelerado do que umas férias convencional, do que foi o nosso janeiro. E os atletas, como disse, estou frisando isso bastante, foram muito profissionais e com pouco tempo a perca foi pequena. Você comentou, né, desses 6 jogos que vão fazer nesse mês. Falando um pouco agora desse segundo semestre, né, o campeonato teve essa pausa de um mês e agora volta um jogo atrás do outro, Copa do Brasil, enfim, o calendário se
os jogos ficam mais próximos agora. Qual que é o planejamento, pensando um pouco, não só nesse mês agora de julho, mas nesse geral, assim, para vocês, para o clube aguentar bem esses 6 meses? O que a gente está priorizando nessas 2 semanas de preparação, sendo a primeira preparatória e a semana já competitiva, que tem um jogo no final da semana, que já é a reestreia do brasileiro, é fazer uma carga alta, com cuidados, com ressalvas, para que eles sustentem esses jogos de julho e agosto também tem um calendário congestionado. A gente quer, sim, que eles suportem bem os jogos, porque fisicamente eles voltaram bem. O que vai faltar agora é o jogo, o ritmo de jogo que vai ter. Depois do Corinthians ali, o que mais vai ter é jogo. E que eles possam, com essa carga aqui, não só suportar o jogo, como recuperar melhor de um jogo para o outro. Quanto melhor condicionado você está, mais rápido você recupera de um treino para o outro, de um jogo para o outro. Então, a nossa ideia foi, sim, voltar mais acelerado, mais forte, usar essa semana principalmente com uma sobrecarga alta, para que haja essa adaptação, para que quando vir os jogos, que a gente suporte os jogos e principalmente consiga recuperar melhor entre um jogo e outro. Como visto o calendário, até agosto ele vai ser congestionado, teremos pouco tempo para recuperar e para o Fernando ajustar o time, o que também isso faz uma diferença muito grande. Não é só recuperar, a gente recupera, mas não consegue treinar, não consegue fazer com que o time treine para o próximo jogo. Então são 2 coisas diferentes, o recuperar e o treinar, e que nós não vamos ter isso. Então nós estamos tentando passar essa carga física e os conceitos do Fernando já nessas semanas, para que eles relembrem, reeditem isso na memória, para que daqui para frente o que ele tiver que treinar na sequência de jogos vai ser muito em vídeo, em conversa, e a gente vai passar uma boa parte dos nossos treinamentos recuperando, fazendo recover, muito em academia, na nossa área de recuperação ali. Fred, esse ano o Bragantino não está em uma competição sul-americana, né? E olhando de fora, a gente tem a impressão de que esse tempo a mais de trabalho tem sido benéfico no sentido de recuperação de jogadores. O departamento médico nunca está cheio, né? No Bragantino, pelo menos nesse ano, diminuiu bastante. É exatamente isso? Esse tempo a mais de recuperação, de treino, também tem sido benéfico para a recuperação de jogadores e para ter eles mais bem fisicamente nas partidas? Perfeito. Dessa maneira, é uma pena não estarmos participando de uma competição continental, que é um objetivo do clube, que é um objetivo dos jogadores e da comissão, mas tem o seu lado benéfico. A gente tem partidas a menos e consegue recuperar mais. Não à toa esse início nosso de brasileiro tem sido forte, com uma pontuação alta, porque a gente tem tido tempo para treinar e recuperar, o que a comissão vê como um cenário perfeito, né? Então, dessa maneira ali mesmo, Diego, a ausência dessa competição, ela facilita para outras competições e por outro lado. Você citou, né, o trabalho do Fernando. Ano passado você também estava aqui com o Caixinha. Quais as diferenças assim, que você vê na parte de preparação física entre os dois assim, treinadores? Não falando que um é melhor que o outro, mas diferenças mesmo de estilo de trabalho. Se mudou alguma coisa também para você, que eles pedem? Muda bastante. São 2 treinadores ponta, top, mas com trabalhos totalmente diferentes. Trabalhos esses técnicos, né, táticos, mas que mudam totalmente na parte física. Os treinos com o Caixinha tinham uma outra magnitude de carga. Com o Fernando é de outra maneira. Como você disse, não tem como mensurar. Se um é melhor, o outro não. Os 2 são top, os 2 são bons, mas que fisicamente são distintos. O Caixinha trabalha de uma outra forma, o Fernando de uma outra forma, e as 2 dão resultado. Vamos dizer assim, o Caixinha teve muito sucesso aqui, assim como o Fernando está tendo, trabalhando de forma totalmente diferente. Por isso que quando há uma mudança, e foi um receio muito grande nosso, quando sai o Caixinha e vem o Fernando, que a gente já sabia a estrutura de treino, de jogo diferente, a gente se preocupou para ter que ter cuidado, e o Fernando teve muita sabedoria nisso, ao ouvir-nos, pessoal da performance, porque quando se troca treinador é onde aumenta o número de lesões. Por quê? Porque muda o estilo de treino, muda o estilo de jogo. Então não é só porque tem um treinador
você troca o comando, mas troca muita coisa, o estilo é diferente. E o Fernando teve muita sabedoria, e a gente conseguiu, nesse período, ter poucos jogadores lesionados. E depois da pré-temporada já tomou a cara do Fernando, já tomou um estilo físico com aquilo que o Fernando pensa, mas dentro do DNA da Red Bull Bragantino, sempre com altíssimas intensidades, tanto o time do Caixinha quanto o time do Fernando Seabra. Duas para encerrar, Fred. Alguns jogadores voltaram a trabalhar normalmente desde a representação, o Juninho Capixaba, o próprio Agostinho Santana. Vocês usaram esse período também para recuperar de alguma forma esses jogadores? O próprio Fernando, né, que ficou muito tempo no departamento médico, já faz alguns trabalhos, mesmo que pequenos, em campo. Como é o trabalho com esses jogadores que estavam lesionados? E eu observo nos jogos que, além da parte física, você também procura ajudar muito mentalmente os jogadores, né? Ali com as pré-eleções, antes e depois do aquecimento. Isso é algo que você traz consigo desde o começo da sua carreira? Se puder falar um pouco sobre isso também. Eu tenho por esse hábito, por ter sido atleta e ter convivido muito em vestiário. Eu também aprendi lá atrás com outros treinadores, outros preparadores e até outros jogadores. Mas é um perfil meu, trabalho muito isso e que eu venho aprimorando ao longo dos tempos, com estudos, também com o Augusto, que é nosso psicólogo, sempre conversando com ele qual a forma de introduzir, qual o momento, quais as palavras, o que se deve falar, como se deve atacar. Então eu penso muito, estudo muito, mas é do meu perfil, tá sempre tentando ajudar de uma forma motivacional ou de um estilo de cobrança. Então é um perfil que eu carrego, que eu acredito e que eu gosto muito. Diego, a segunda pergunta, qual que foi? Então, como eu falei, essa parada foi um tempo para a gente recuperar e voltar a trabalhar o Agostinho e o Juninho. Eles já saíram com recomendações diferentes, então eles fizeram treinos diferentes, né, dos demais, porque eles saíram com o time de férias no departamento médico e já voltaram normal com o time. E com esse tempo ali, a gente conseguiu correr atrás do tempo do Lucas Barbosa, que está quase retornando com a equipe, assim como o Fernando, embora vai passar um tempo de transição grande pelo tempo afastado, mas em breve nós esperamos assim que o DM esteja zerado. É para isso que nós estamos trabalhando também. A performance também tem esse desafio de ser assertivo, de tentar o máximo de acerto no controle de carga, para que a gente tenha o jogador recuperado, que a gente tenha o jogador na sua melhor performance, e o mais distante possível de uma possível lesão, né? Que isso também é uma coisa que quando o calendário congestiona, ele nos amedronta e a gente tem que ficar esperto, porque para nós aqui, que temos um elenco mais curto, uma peça perdida faz-nos uma falta tremenda, seja essa peça titular momentânea ou não. Então, cada jogador aqui para nós é importante e a gente quer sempre que ele esteja ativo e à disposição do treinador. Obrigado, Fred. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do Fred. Valeu.